trazendo aqui a segunda parte da nossa aula de hoje, dia 14 de maio, como a gente havia combinado. Nós estamos aqui complementando o que eu tinha programado para esse mês de trabalho, nesse percurso aí do metade de abril, metade do mês de maio, e a gente falando aqui dos números inteiros, né? Já falamos da adição, da subtração, da adição algébrica, falamos da multiplicação, e aqui eu quero trazer a operação divisão com os números inteiros. Quando se faz a divisão, o que muda em relação à operação divisão com os números naturais, que vocês já conhecem, já trabalham, né? Já não é novidade a divisão para vocês. O que vai ser levado em consideração é quando a questão dos sinais. Aquele mesmo aprendizado que nós fizemos na aula anterior da multiplicação, quando multiplica sinais iguais e o produto é positivo, quando multiplica sinal diferente, o produto é negativo, a mesma coisa vai acontecer aqui na operação divisão com números inteiros. Quando você dividir números inteiros de sinais iguais, quando eu digo sinais iguais, os números podem ter o 2 sinal positivo, né, ou 2 sejam negativos. Então, aí que nós chamamos de sinais iguais. Nesse caso, o quociente ou o produto será positivo. E quando tiver sinais contrários, o quociente também será negativo. Então, antes da gente falar aqui da questão dos sinais, vamos recordar aqui um pouco a questão da divisão e o seu algoritmo, né? Então, vamos colocar aqui um número bem pequenininho. Você tem um número 81, que será dividido por 3. Né? 81 dividido por 3. Vamos relembrar aqui como é que a gente faz a divisão desses dois números. Nesse caso aqui, eu estou escrevendo 81 e o 3 como sendo números naturais ou como um número inteiro positivo. Então, vamos recordar aqui. Como é que a gente faz a divisão? Você vai pegar o número 81, faz aquele símbolozinho aqui do lado dele, ó, do lado direito, e escreve aqui o número 3. Certo? Aí você faz o quê? O 8 dividido por 3 dá 2. Aí você faz 2 vezes 3, 6. Aí subtrai aqui, ó, 8 menos 6 sobra 2. Pronto. Aí você pega o número 1 e traz ele aqui, junta com o 2 e forma o número 21. 21 dividido por 3 dá 7, né? 3 vezes 7, 21. Você subtrai aqui. 21 menos 21, nada. Então, aqui deu uma divisão exata. Então, o que eu quero relembrar com vocês? São os termos da divisão. O que são os termos da divisão? Esse 81 aqui, o 81, ele é chamado de dividendo. Dividendo. O número 3, ele é chamado de divisor. Certo? O 27, ele é o quociente. É o resultado da divisão, né? Ele é o quociente. E o 0 aqui é o resto. Então, os termos da divisão são esses: dividendo, divisor, quociente e o resto. E lembrando aqui um pouquinho para vocês, lá no sexto ano, vocês lembram da relação fundamental da divisão. O que é a relação fundamental da divisão? Eu vou usar aqui esses nomes, escrevendo com D maiúsculo, o dividendo, com D minúsculo, o divisor. Vou chamar o Q aqui de quociente e vou chamar o R de resto. Então, a relação fundamental da divisão diz que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente, ou o quociente vezes o divisor, né? O produto ele é comutativo, né? Então, pode dizer, o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto.
Então, isso aqui é a relação fundamental da divisão, né? Que é um tópicozinho que vocês viram lá no 6º ano. Nós estamos só recordando com vocês. Então, aqui para nós, a gente vai fazer a divisão dos números inteiros como nós fizemos aqui. A gente vai usar esse mesmo algoritmo para fazer as divisões, só que nós vamos ter que lembrar dos sinais. Quando eu estiver dividindo o número de sinais iguais, o produto é positivo. Quando for sinais diferentes, o quociente será negativo. Eu já pedi desculpa a vocês. Em alguns momentos a gente fala alguma palavra que não é o que a gente quer dizer, mas vocês reconsiderem que eu faço a correção novamente. Ou seja, quando você está fazendo uma divisão, por exemplo, você está dividindo aqui o mais 20 por menos 5. Então você vai dividir o 20 por 5. Né? O 20 por 5 dá 4. Eles têm sinais contrários, um é positivo e um é negativo? Sim, então o quociente é negativo. Isso vai acontecer com essa situação de ter um número positivo e um negativo, ou negativo e um positivo. Olha, e se for sinais iguais? Eu tenho aqui menos 20 dividido por menos 5. Então eu vou dividir 20 dividido por 5, está aqui o 4. O 20 é negativo, o 5 é negativo, então o quociente será positivo. A mesma regra que nós usamos na multiplicação, usamos também na divisão. Aí está aqui o resumo. Quando efetuamos uma divisão exata, divisão exata quando o resto aqui dá igual a 0, entre dois números inteiros não nulos, o quociente será um número inteiro positivo e o dividendo divisor... Vou repetir. Quando efetuamos uma divisão exata entre dois números inteiros não nulos, o quociente, né? O númerozinho aqui, ó, como 27, o quociente será um número inteiro positivo se o dividendo e o divisor tiverem o mesmo sinal. Quando é que tem o mesmo sinal? Quando ambos for positivo ou quando ambos for negativo. E vai ter o sinal contrário, né? Quando o caso for o sinal contrário, o quociente será um número inteiro negativo. Observações. A divisão exata entre dois números inteiros não nulos nem sempre pode ser realizada no conjunto Z. Por exemplo, se você for dividir o 9 com menos 2, o menos 20 com menos 7, não são divisões exatas em Z, pois o quociente não é um número inteiro, né? Por exemplo, se você dividir R$9 para duas pessoas, cada cal ganha 4,50. E esse 4,50, ele não pertence aos números inteiros. É isso aqui que está falando. Outra, não existe divisão por zero, né? Não existe divisão por zero em inteiro, nem em qualquer outro conjunto numérico, claro, né? Então aqui eu tenho menos 20 por menos 20, dá 1. Menos 20 por mais 120 dá menos 1. Então aqui só muda o sinal, ó. Quando eu dividir o número 120 por 120, dá 1. Negativo, negativo. Então aqui fica positivo, ó. Sinal contrário, fica negativo. Sinal contrário, ficou negativo. 200 dividido por 50 dá 4. 2.205 dividido por 3 dá 735. São sinais iguais, então fica positivo. Se vocês tiverem dúvida nessa divisão, vamos fazer ela aqui, ó. Você tem 2205 dividido por 3. Então você vai fazer 22 por 3 dá 7, 3 vezes 7, 21. 22 menos 21 sobra 3. Opa, desculpa, vamos corrigir. 22 menos 21, rapaz, sobra 1. Então, eu pego esse 1 e trago para cá o 0 agora. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Traga para cá. 10 menos 9, 1. Bota o 5 aqui. 15 dividido por 3 dá 5. Então, 3 vezes 5, 15. 15 menos 15, nada. Então, deu divisão exata. Então, você dividiu. Aí, os dois são negativos. Então,
o quociente será positivo, né? Então aqui as observações sobre a divisão com números inteiros. E eu quero falar aqui para vocês também, só adiantar aqui, que é a potenciação de números inteiros. A potenciação, vocês já viram lá no sexto ano, que é aquela operação que transforma as multiplicações de números iguais em uma potência, uma operação chamada potenciação. Lá no sexto ano, a gente encontra, por exemplo, a multiplicação 3 vezes 3 vezes 3. Então você pode simplificar esta operação multiplicação transformando na operação potenciação. Você simplifica, né? Você escreve o 3 e quantas vezes o 3 aqui está sendo multiplicado por ele mesmo, você escreve aqui no alto, ó. Certo? Então, esse 3 aqui, ele é chamado de base. E esse 3 aqui pequeno, que indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma, é chamada de expoente. E quando você multiplica 3 vezes 3, 9, e 9 vezes 3 dá 27, esse 27 aqui é chamado de potência. Isso aqui junto é que fala da operação potenciação. Então essa mesma operação que nós trabalhamos lá no sexto ano, com os números naturais, ela aqui será com o número inteiro. O que vai mudar? Só vai mudar os números, né? Porque número inteiro você sabe que tem número positivo e tem número inteiro negativo. Mas vocês têm que saber o que muda, principalmente quando o número for negativo e o expoente for um número par. Veja o que vai acontecer. Mas a regra é a mesma. Você tem aqui o A elevado a N. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Você tem aqui o A elevado a N, né? O A é a base, o N é o expoente e indica quantas vezes, né? O N indica quantas vezes o A vai ser multiplicado. O A pertence aos naturais, ou seja, a base é um número natural e o N é maior do que 1. Então, vamos aqui, os exemplos. Responda as questões, ou seja, calcular 1 ao quadrado. Esse 1 ao quadrado aqui vai ser 1 multiplicado por 1. Veja que a multiplicação desses números nós já sabemos fazer, porque quando eu multiplicar 1 vezes 1 dá 1. Ele é positivo, então fica positivo. Agora, o menos 2, o menos 1 está elevado a 2, então fica menos 1 vezes menos 1. A base é o menos 1, né? Veja agora, quando eu multiplicar esses números, 1 vezes 1 é 1. Mas o sinal são iguais, são negativos, sinais iguais, então fica positivo também. Né? Ele é positivo quando o produto tiver os dois fatores, for sinais iguais, o produto será sempre positivo. E aqui, o mais 1 elevado a menos 4. Então vai ser, vamos fazer aqui do lado aqui, vai ser o mais 1 vezes mais 1 vezes mais 1 vezes mais 1. 4 vezes. Isso aqui eu tenho esse 1 multiplicado por 1, nós já fizemos aqui, deu 1. Né? Mais 1. Esse mais 1 agora será multiplicado por esse outro aqui, ó. Também vai dar 1, positivo. E depois o 1 vai ser multiplicado por esse 1 também positivo. Então aqui vai ficar mais 1. Veja agora o que vai acontecer com essa multiplicação. É o menos 1 4 vezes. Então menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Esse menos aqui multiplicado por esse menos vai ficar positivo. Aí esse positivo, o resultado aqui desse, vai ser multiplicado por esse aqui, vai ficar negativo. E esse negativo multiplicado por esse vai ficar positivo. Então aqui você tem 1, mais 1. Olha, veja que eu tenho mais 1 elevado a 4 e menos 1 elevado a 4, também deu o mesmo valor, né? Claro. Isso vai acontecer aqui também com
O mais 1 elevado a 6 vai dar mais 1. O menos 1 elevado a 6 também vai dar mais 1. Agora veja o que acontece aqui com esses valores, né? Esse 1 elevado a 3 é o mais 1 multiplicado por mais 1 vezes mais 1. Então aqui vai dar mais 1 também, né? Porque tudo é positivo, o produto tudo é positivo. Veja agora aqui com o número menos 1 elevado a 3. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Aqui vai dar negativo, né? Por que fica negativo? Olha, você pode dizer assim, olha, mas aqui eu tinha o menos 1 elevado a 2 ficou positivo. Mas aqui observe que o 3 é ímpar, é um número ímpar. Então, quando eu multiplicar esse menos aqui com esse menos 1, fica positivo. Mas ao multiplicar com esse menos, fica negativo. Então, sempre que eu tiver, isso aqui é para a gente aprender, ó. Sempre que eu tiver uma base negativa e o expoente for ímpar, ela continua negativa. Certo? Então aqui, ó, menos 5 elevado a menos 1 elevado a 5, desculpa, menos 1 elevado a 5 vai ficar menos 1, porque o expoente é ímpar. Aqui também, ó, vai ficar menos 1 porque o expoente é ímpar. Quando ele for positivo e o expoente for ímpar, ele continua positivo. Então aqui você tem mais 1 e aqui você tem mais 1. Então o que você pode notar nos casos em que o expoente é um número par, né? Se o expoente for um número par, será sempre positivo, ó. Então quando o expoente for par, né, o produto, então você bota assim, a potência sempre positiva. E o expoente for um número ímpar? Se o expoente for um número ímpar, né, no caso aqui for um número 3 e a base for negativa, ela continua negativa. Se o expoente for um número ímpar, a potência tem o sinal da base, né? Então assim, se o expoente for par, a potência é sempre positiva, né? Ela muda se a base for negativa. E se o expoente for um número ímpar, a potência tem sempre o sinal da base, ou seja, se a base for positiva, vai ser positiva. Mas se a base é negativa, também vai ser negativa, né? Não muda quando muda ali com o expoente par. Aqui vem aqui os casos, né? Quando tratamos da potenciação de números inteiros com expoente natural, sendo a base um número inteiro positivo ou negativo, temos dois casos a considerar. A potência é um número positivo, a potência é um número positivo. Isso quando você pode considerar que a base pode ser positiva ou pode ser negativa. Mas se o expoente for par, quando é que é par? Quando for 2, ou 4, ou 6, ou 8, né? Ou 10. Então, se esse expoente for par e a base for positiva, ele continua par, né? Claro, se for negativa, ela fica positiva. Então, quando o expoente for um número par, a potência será sempre um número positivo. E quando for ímpar? Ou seja, quando for ímpar, vai ter o mesmo sinal da base, ó. A base é positiva, o expoente é ímpar, mesmo sinal da base. A base é negativa, o expoente é ímpar, mesmo sinal da base. Quando é que é ímpar? É quando você tiver, né, além do 1, você tem o 1, tem o 3, tem o 5, 7, 9, né? Então isso aqui é que o expoente ímpar. Quando for ímpar, vai ter o mesmo sinal da base. Você tem, por exemplo, o número menos 5 elevado a 7. Qual é o sinal? Menos 5. É menos, né? Aí você vai multiplicar. Se a base for mais 5 elevado a 7, vai ser também mais 5. Não vai mudar o sinal, né? Só muda quando eu tiver
o expoente par e a base for negativa, né? Aí tem essa mudança. Então aqui, sobre potenciação, o que eu quero lembrar para vocês era isso, né? E aqui a outro tópico é a questão da raiz quadrada exata de número inteiro. Vocês lembram da operação raiz quadrada? Ou seja, a raiz quadrada é aquela operação que usa isso aqui, ó, esse símbolo. Então, se você encontra um número como esse aqui, o que eu leio? Aqui eu tenho raiz quadrada de 25. Quem é a raiz quadrada de 25? É um número que multiplicado por ele mesmo seja igual a 25. Que número é esse? É o 5. Ó, 5 vezes o 5 igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Eu encontro raiz quadrada de 9. É o número 3. Por quê? Por que é o 3? Porque o 3 multiplicado por ele mesmo é igual a 9. Ou seja, o 3 vezes 3, o 3 elevado a 2. Ó. O 5 elevado a 2. Ó. Então, aqui, o que vai mudar é que nós temos número inteiro que são positivos e número inteiro que são negativos. Então, vai mudar alguma coisa em relação à raiz quadrada? Vamos analisar aqui. Quais os números inteiros cujos quadrados sejam igual a 16? Olha, o mais 4 elevado ao quadrado dá igual a 16. O menos 4 também elevado ao quadrado dá igual a mais 16. Então, a raiz quadrada exata de um número inteiro positivo é um número inteiro positivo, que elevado ao quadrado resulta no número inicial. Isso quer dizer para nós o quê? Se você encontrar uma raiz quadrada como essa, raiz quadrada de 16, vai ser o número 4, positivo. Mas você pode dizer, mas por que não é o número menos 4, já que menos 4 ao quadrado dá 16? Né? Por que não é o menos 4? Porque nós vamos considerar só o número positivo para ser raiz quadrada exata, né? Então tá aqui, ó, a raiz quadrada de 16 é um número positivo e indica-se por raiz quadrada de 16 igual a mais 4. Observe que existe o oposto do número raiz quadrada de 16, que é menos a raiz quadrada de 16. Então, menos a raiz quadrada de 16 é igual a menos a raiz quadrada de 16, 4, que dá igual a menos 4. No entanto, nem sempre é possível determinar a raiz quadrada em z. Por exemplo, os números raiz quadrada de 10 e raiz quadrada de menos 36 não estão definidos no conjunto dos números inteiros. Então, aqui para nós, quando a gente falar de raiz quadrada, a gente vai considerar apenas aquele número que multiplicado por ele mesmo resulte nesse aqui, que está dentro da raiz. Isso aqui é apenas uma informação, mas se nós vamos encontrar a raiz quadrada de 16, não será menos 4, será mais 4. É uma convenção, né? Então, se você encontrar escrito dessa maneira, raiz quadrada de mais 25 é igual a 5, pois o 5 vezes o 5 positivo, né, dá igual a 25. Raiz quadrada de 100 é o número 10, pois o 10 multiplicado por 10 dá igual a 100. Então, o que vocês devem saber sobre raiz quadrada de número inteiro é que essa operação ela está definida da mesma definição com os números naturais, certo? Aqui fala que não é possível encontrar porque a raiz quadrada de menos 36, vocês poderiam dizer, não, menos 36 é menos 6, né? Menos 6. Só que o menos 6 ao quadrado, ou seja, menos 6
vezes menos 6 vai ser igual a mais 36. Não vai ser igual a esse valor que está aqui. Então é por isso que esse valor não está definido nos números inteiros. Ele vai ser lá na frente, quando você estiver lá no 9º ano, é que a gente vai voltar a falar sobre isso. E a raiz quadrada de 10, ele também não está definido, porque a raiz de 10 é um número que está entre a raiz quadrada de 9 e entre a raiz quadrada de 16. Ó. Se você for calcular aqui, ó, a raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 16 é 4. Então, essa raiz é um número que está entre o 3 e o 4. Certo? Pode ser 3,1 ou 3,2 ou 3,3 ou 3,4. Para você descobrir, você pode fazer a continha. Mas aqui é um número que não é número inteiro, porque eu tenho um número inteiro 3, depois do 3 eu tenho 4. Nós não temos um número entre o 3 e o 4, é por isso que a raiz de 10 não está definida no conjunto dos números inteiros. Certo? Então aqui para nós, se você quer calcular, por exemplo, a raiz desse número aí de 10, né, por exemplo, a raiz de 10 é 3,162277, é um número decimal irracional, né, que a gente fala. É 3, alguma coisa. Então é um número irracional. Então eu estou encerrando aqui essa nossa parte aqui, a parte 2 da nossa aula de hoje, do dia 14, né? Lembrando que essas atividades que eu estou falando, eu não vou comentar respostas. Posso até comentar algumas respostas. Vou aproveitar aqui, pessoal, para que vocês exercitem um pouquinho, eu vou propor essas atividades para vocês. Aí, à medida que vocês forem estudando, respondendo, vocês vão mandando para mim. A gente vai tirando alguma dúvida de vocês se tiver. Então, eu quero propor aqui para vocês as atividades que estão na página 65, todas da página 65. É importante vocês fazerem para entender esse conteúdo, né? Quero que vocês também façam essa atividade que está aí na página de número 68. Atividades também da página 68 sobre a potenciação, né? É importante vocês fazerem essa atividade. E essa atividade pequena da página 69 sobre a radiciação. Atividade da página 69 sobre a radiciação. Então aqui vocês vão fazendo essa atividade e vão nos enviando. Olha, eu esqueci aqui, pessoal, de falar para vocês da questão da potenciação sobre as propriedades da potenciação, né? Eu não escrevi aqui as propriedades, mas lá na página 67 eu pulei aqui, não percebi. Tem as propriedades, aquelas mesmas propriedades que nós usamos com os números naturais, a gente usa aqui também, ó. Então aqui tem uns exemplos. Você tem o 5 elevado a 3 multiplicado por mais 5 elevado a 6. Então aqui eu uso uma propriedade, né? Aí tem outra propriedade, né? Tem mais 6 elevado a 5 dividido por mais 6 elevado a 2. Aí nós temos outra propriedade também aqui, tem um colchete, tem um parênteses dentro e tem mais 10 elevado a 2, fecha o colchete elevado a 5. E tem também aqui outra propriedade, tem um colchete, dentro do colchete tem mais 6 vezes menos 5 e fora do colchete tem o número 2. Então aqui você tem, no primeiro exemplo, um produto de potência de mesma base. O que é o produto? É a multiplicação. Ó.
Quando eu tenho uma multiplicação de mesma base, a propriedade diz que lá que vocês estudamos no ano anterior, você conserva a base, no caso aqui a base é o 5, né? Mais 5, e soma os expoentes. Você vai somar aqui 3 mais 6, né? Que vai dar 9. Então aqui o resultado vai ser mais 5 elevado a 9. Certo? Isso aqui é simplificando, né? As propriedades servem para simplificar. Então, na divisão, quando tiver uma divisão de mesma base, você conserva a base, no caso aqui mais 6, só que o expoente você subtrai 5 menos 2. Então, aqui vai ficar mais 6 elevado a 3. Outra propriedade é a potência de potência, ou seja, você tem uma potência, que é o 10 elevado a 2, e ela está também elevada a 5. Nesse caso aqui, a propriedade diz que você pode simplificar. Você pode escrever a base, que é o mais 10, e multiplicar os expoentes, ou seja, 2 vezes o 5, que vai ser igual a mais 10 elevado a 10. Essa potência de potência, ela é uma simplificação da multiplicação de mesma base. Quando você for fazer aqui, você teria esse 10 elevado a 2 5 vezes. 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 2, 5 vezes. Então, na multiplicação, teria o expoente 2 5 vezes. É por isso que a gente vai fazer 2 vezes 5, 10. E aqui você tem potência de um produto. Ou seja, você tem aqui uma multiplicação, os fatores mais 6 e menos 5, e tem um expoente aqui. Então, tudo que está aqui dentro do colchete fica elevado a 2. Né? Fica elevado a 2. Isso aqui serve tanto para divisão quanto para multiplicação. E aqui eu quero adiantar para vocês que também é o uso dessa propriedade, porque aqui tem o expoente 1, que não está escrito, e aqui também. Então aqui vai ficar o mais 6, aí esse 1 multiplicado por 2 fica elevado a 2 vezes o menos 5 também elevado a 2. E essa propriedade, potência também de um quociente. Se você tiver também uma divisão, você também pode usar essa mesma propriedade. E aí tem aí o restante, vocês pudessem ler e veja essas observações que são mostradas, né, na página 67. Então aproveito aqui para encerrar esse trabalho, dizer que o objetivo dessas explicações que eu estou dando é que vocês entendam os assuntos, que vocês assistam às aulas. Se não puder assistir agora, assista depois, assista 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes você achar necessário para entender o assunto, certo? Então, bom final de semana, e na próxima semana a gente já tem um novo caderno, mas antes de iniciar o novo caderno eu quero fazer uma correção dessas atividades que eu estou propondo aqui, né? Dessas páginas, a 65, as atividades da página 68 e as atividades da página 69, ok? Então, boa tarde a todos e um bom final de semana.